Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante do Evangelho da apresentação, uma parte dele, no qual Ana, a profetisa, ela reconhece em Jesus, no menino Jesus, o libertador de Israel, que viera para tirar o povo do pecado e da infidelidade. Se você depois quiser ler o Evangelho todo, Lucas capítulo 2, quando Jesus ele veio justamente para fazer isso no coração do homem, que o homem vivia e muitas vezes hoje vive, e por isso que a libertação do Senhor ela é sempre atual, é sempre presente, libertar o homem justamente da infidelidade e do pecado. Com isso nós olhamos para a primeira leitura, no qual São João nos chama a viver uma vida coerente. Uma vida em Deus. Uma vida longe do pecado. É preciso, o tempo todo, fazer uma opção entre Deus e o mundo. É como se existisse uma quebra de braço o tempo todo em nossa vida. A vontade de ser de Deus, mas ao mesmo tempo a vontade de viver as coisas do mundo. E nós entendemos mundo aqui, nós sabemos que São João, quando fala mundo, fala justamente o inimigo de Deus, que são o demônio, o pecado, a cobiça, a concupiscência, tudo isso que São João vai colocando, isso se diz mundo, não é esse habitat que nós vivemos. São as coisas que nos tiram justamente da vontade de Deus e da presença dEle. E nossa vida precisa ser uma vida resumida em pertencer a Deus. Ou pertence a Deus, ou pertence ao mundo. Ou seguimos a lógica de Deus, ou seguimos a lógica do mundo. E nós precisamos o tempo todo, como é que vamos saber se somos de Deus? Sendo como somos do mundo ou somos de Deus? Sendo de Deus, Ele vai dar clareza daquilo que são as coisas do mundo. E justamente é só ler a palavra de Deus que vai se compreender o que são as obras da carne, o que são as obras de Deus. Deus e o mundo são realidades opostas, e São João deixa bem claro isso, tanto no seu Evangelho quanto nas suas cartas. O mundo, esse mundo que nós vivemos, às vezes o desejo de querer as coisas, de querer possuir, ou de deixar as coisas nos possuírem, são transitórias, são coisas de realidade transitórias.
Quem vive neste mundo como se fosse acabar isso aqui e ponto final, é uma vida infeliz. Porque a nossa vida consiste em quê? Em uma preparação para ganhar o grande prêmio, a vida eterna. E São Paulo vai nos dizer, em uma das suas cartas, corri, completei a corrida, guardei a fé, conquistei a vitória, que é a vida eterna. E São João vai nos dizer que esse grande inimigo do ser humano, que em primeiro lugar é o demônio, mas o demônio que provoca no homem aquilo que já é desejo dele, a concupiscência. Ou nós combatemos isso, ou nós nos deixamos ser arrastados. E muitas vezes nós falamos assim, tudo é o demônio. Tem gente que tudo é o demônio, mas esquece que é limitado, é fraco, é pecador, e que sente desejo, que quer fazer, e que faz a opção de fazer. Colocar a culpa no demônio, isso significa que está excluindo a sua. E eu não estou dizendo que o demônio não existe, ele existe, e existe com violência e com toda a força. Mas o demônio só vai naquilo que o homem já vive. Se ele tem uma tendência, o demônio vai provocar na tendência do homem. O seguir e o se deixar ser arrastado é justamente opção sua. A concupiscência da carne, como São João nos diz, a tendência má que existe no homem decaído, inclinado para o mal. Tudo aquilo que é desejo da carne, não só os desejos sexuais, mas tudo que significa desejo carnal. Por isso que, quanto mais conhecemos quais são essas concupiscências da carne, melhor são para o combate. Quanto mais conhecemos, mais vamos combater. Posso dizer concupiscência da carne, aí entra a luxúria, entra a gula e por aí vai. Não são só os desejos sexuais. E São João também vai dizer, há uma concupiscência dos olhos, que também é da carne. Mas é a cobiça que faz entrar pelos olhos a avidez dos bens terrenos, dos bens materiais. Quer dizer, padre, que eu não posso ter mais nada na minha vida? Está entendendo tudo errado. É ter sem possuir. Ter sem o teu coração ficar preso. Se a gente fala assim, que os bens terrenos não servem para nada, em primeiro lugar, a Canção Nova vive e depende de bens terrenos para evangelizar. Não é o mal, é saber usar. Mas cuidado para aqueles que vivem com desejo carnal, desejo de concupiscência, dos olhos, da avidez, da riqueza, e esquece Deus. Não coloca Deus em primeiro lugar. Depois, eu vi em uma tradução que quando fala ostentação da riqueza, que São João fala aqui, na tradução vai dizer um estilo de vida orgulhoso, que é o quê? A concepção materialista da vida. Como diz um salmo que eu até esqueci agora, todos te aplaudem, tudo bem, isto que é vida. A pessoa tem tudo e agora vai sentar e descansar. Só pensa no material, tem gente que só vive no material. Os bens espirituais na vida de certas pessoas deixam de existir. Porque a vida resume no material. Só que esse próprio material que a pessoa correu tanto para conquistar,
muitas vezes não é capaz de salvá-lo de uma doença. Não é capaz de salvá-lo de um acidente. Então a vida, ela é limite, ela é frágil. Por isso que nós precisamos viver em Deus. Porque essa fragilidade da vida pode nos arrancar deste mundo qualquer hora. Cuidado, e a pergunta é: aonde está o teu coração? Onde estão os teus olhos? Onde está o desejo do teu coração? Usar os bens materiais dizendo que muitas vezes é Deus que me deu é bem complicado. Tem que fazer uma diferença naquilo que Deus dá como providência e naquilo que você de fato está na usura e está buscando viver só nisso. Todo mundo tem necessidade, mas cuidado para não confundir providência de ganância, de desejo do coração de possuir. E São João está nos chamando a ter uma vida coerente. E este menino que Ana profetizou, é Ele que é o nosso libertador. Ele que é o nosso Salvador. É Ele que nos veio libertar da infidelidade, da incoerência de vida. Só o coração que se esvazia do mundo, das suas propostas de vida transitória e da avidez das coisas, dos bens efêmeros, podem ser cumulados de Deus. Só o coração vazio, não aceitando as propostas do mundo, desse mundo transitório, da avidez dos bens e das coisas efêmeras, pode ser cumulado de Deus. Tira o teu coração do apego das coisas, que aí Deus vai ocupar. E nossa luta, e aqui, o padre só está falando para as pessoas que possuem, e as pessoas que não têm quase nada, podem correr o risco seriamente de viverem apegadas. Podemos ser apegados a um livro. Coisa bem simples. E o nosso coração não ter espaço para Deus ocupar. Você precisa dar espaço em sua vida para Deus ocupar. Lute contra os seus desejos, lute contra as suas tendências. Seja esperto, identifique em sua vida se é a concupiscência dos olhos, da carne, da avidez da vida, dos bens materiais. O seu coração está preso em quem ou em quê? Cuidado que podemos estar apegados a pessoas. Aquilo que aparentemente não temos pode se transformar no nosso ídolo. E o coração não ter espaço para Deus habitar. A primeira coisa que Deus quer de você é o teu coração. Abra, esvazie-se das coisas materiais. Tem gente que sofre por causa de R$1, porque é tão apegado aos bens materiais que isso consome a pessoa. Tem pessoas que não conseguem dormir porque só pensam nos bens materiais. Pode ter tudo, mas sempre quer mais. Cuidado, São João está nos chamando a atenção. O importante é ser de Deus. Vós sois fortes com a graça de Deus. Aonde está o teu coração? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Instante de silêncio,
Apresente aqui no altar do Senhor o teu coração, a tua vida, os teus apegos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.